Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Para isso eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Anildo Silva, direto da França para mais um tema sensacional, relevante e impactante. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, o tema hoje é delicioso, cara. Eu não vou nem me ater demais a essa introdução aqui pra gente até começar ele. Eu, assim, tô realmente excitado com ele. Vamos lá. Muito bom. Até o momento do episódio, a gente ainda está na dúvida. A gente está gravando aqui, está na dúvida do título do episódio, porque é complexo, a palavrinha é uma palavrinha complexa, que sequer tem uma tradução direta para a língua portuguesa. E a palavra é gravitas, né? Então, o que é gravitas? Nunca ouvi falar em gravitas, né? Bom, Anildo, gravitas, a gente escolheu aqui uma palavra, Gestão Realista escolheu. O mais próximo de gravitas que a gente encontrou na língua portuguesa seria presença, né? Exato. Mas sozinha a palavra talvez não explique tudo que é gravitas. E para isso a gente tem um desafio aqui hoje de explicar para você o que é gravitas, por que você deveria saber o que é gravitas e por que você deveria ter gravitas. É ou não é, Anildo? Exato. Legal. Sem dúvida nenhuma. Boa. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente escolheu a palavra boa, Leandro. Presença, né? Presença é aquela coisa. As pessoas sabem, sentem e veem que você está lá. Esse é o objetivo. Como você constrói essa presença. A gente vai aqui desvendar então o poder do gravitas, né, e dessa presença. E aí, começando com uma pergunta, né, Anildo? Você, agora, tenta lembrar alguma pessoa que quando essa pessoa fala, todo mundo para ouvir. Sabe aquela pessoa que tem presença, mas que tem postura também, tem aquela seriedade, aquele timing, aquele tempo certo de falar a coisa certa, de uma forma que ela seja ouvida, né? Então, essa pessoa tem gravitas, essa pessoa tem presença. E a presença não é só a imagem. Às vezes a gente pode... Ela não conta a história toda, né, Anildo? Porque a presença pode, para algumas pessoas, pode encontrar... Pô, essa pessoa tem presença, né? Bonitão, bonitona. Mas não é só isso. É aquela postura, é aquele timing. Por isso que... Atitude. Não dá para traduzir exatamente com uma palavra só, mas tem algumas que a gente vai falar aqui hoje que dizem o que é gravitas. Mas se a gente fosse contar um momento onde você identifica o gravitas, é nesse momento onde essa pessoa que fala, né, Anildo, é ouvida, essa pessoa ela tem uma relevância, ela tem seriedade, ela tem uma importância, uma compostura. São tantas palavras que estão dentro do gravitas, né, Anildo? Mas se eu fosse escolher aqui uma, eu escolheria presença como uma forma geral. E a gente vai falar aqui hoje como desenvolver esse gravitas, porque isso tem muita relevância na sua vida pessoal e profissional, certo, Anildo? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Leandro, rapidinho, né? Gravitas, né? A palavra gravidade vem daí, né? A gravidade, né? Ou seja, aquele objeto que tem maior gravidade, os outros objetos vão girar em torno dele. Que maravilhoso, né? Esse exemplo. Então isso é ter gravidade. Isso é ter gravidade. Quanto maior gravidade, quanto maior for o meu gravitas, né? As outras pessoas vão acabar girando em torno de mim, né? Esse é o grande detalhe. Muito legal, muito legal. Belo exemplo, né? Agora, a gente separou aqui, Anildo, então, alguns passos. Vamos lá. Então, são, na verdade, 7 passos divididos em internos e externos para ajudar você, né, a identificar, então, ou melhorar, melhor dizendo, essa sua postura, essa sua presença, esse seu gravitas, né? E a gente pegou aqui com base em alguns autores, a gente sempre não só traz a nossa opinião, eu sempre reforço isso, a gente traz pesquisa também, que já se debruçaram sobre o problema. A gente não reinventa muitas vezes a roda, a gente passa os nossos insights, nossa experiência profissional sobre os assuntos. E teve uma autora
que a Caroline Goyder, e ela escreveu sobre gravitas, né? E ela criou uma fórmula, eu achei maravilhoso a fórmula. Olha lá, depois dessa fórmula, dá quase para falar que a gente finalizou o episódio, mas não. Fique com a gente que você vai saber muito sobre gravitas. Então vamos lá, fórmula simples, Anildo, mas poderosa. Então, conhecimento mais propósito, mais paixão, menos ansiedade é igual a gravitas. Aí, Anildo, conhecimento, propósito, paixão, sem ansiedade é igual a gravitas. Faz sentido, cara? Completamente, completamente. Você sabe o que você está falando, você sabe o porquê você está falando, você fala com paixão, sem ansiedade nenhuma. Isso gera o gravitas, né, Leandro? Isso naturalmente gera o gravitas, né? Exatamente, exatamente. Muito legal. A gente adora aqui quando super legal, adorei essa forma, conseguem ser explicados de uma forma tão simples aqui e realista também, né? Exatamente. Então vamos aos 7 princípios fundamentais para construir um gravitas, ok? Sua presença. Leandro, só um detalhezinho, da gente continuar. Por que a gente está dando várias 7 dicas, 7 passos de se criar o gravitas? Porque as pessoas tendem isso é normal, as pessoas pensarem que o gravitas é natural. Nossa, essa pessoa nasceu assim. Essa pessoa é assim, né? Enquanto que a mensagem que a gente está colocando aqui é não, fica tranquilo. Boa, ótimo. Você está escutando a gente falar sobre essa questão da presença. Mas eu não sou, eu sou inseguro, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não tenho esse gravitas que vocês estão falando. Não tem, fica tranquilo. Então, são 7 passos que você pode sim criar o gravitas, mesmo que você considere que você não tenha. Né? Qualquer um pode. Muito bem lembrado. Então, vamos lá. Muito bem lembrado. Afinal, não é um dom nato. Pode ser para algumas pessoas, mas pode ser desenvolvido. Exato. Então, aqui estamos para te apoiar nessa jornada. Legal? Então, vamos lá. O primeiro passo, e por que não, né? Primeiro mais importante, talvez, é conhecer a si mesmo, Anildo. Quão é importante o conhecimento que na fórmula ali da Caroline, né? Conhecimento, o primeiro deles é conhecer a si mesmo, ter uma consciência plena de quem você é e onde você está. Faz sentido? O Leandro já falava, Siddhartha Gautama, o Buda, né? O que somos é consequência do que pensamos, né? E o que acontece, Leandro, as pessoas precisam entender que conhecer a si mesmo é conhecer o que você sabe, o que você não sabe, principalmente. É conhecer o que você pode fazer e principalmente o que você não pode, né? E aí você direciona as energias da forma correta, né? E no momento correto, na intensidade correta. A fundação, Leandro, é conhecer a si próprio. Muito bom, muito bom. Eu também concordo em gênero, número e grau. Tem algumas dicas que a gente até capturou do livro da Caroline sobre gravitas, né? E ela comenta aqui nessa dica número 1, esse conhecer a si mesmo vai além, né, do conhecer quem você é, o que você não sabe, mas também onde você está. Até para ter a consciência do momento presente e lidar com a ansiedade. E uma das dicas que ela comenta no livro, Nildo, que eu achei bem legal, se você nota às vezes que a ansiedade, e eu aqui falo novamente um pecador, está fazendo com que você perca o foco ou fale mais do que devia em determinadas situações. Aliás, recomendamos nosso episódio O Poder do Silêncio. Maravilhoso, maravilhoso. Tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Se você está notando essa ansiedade, ter a consciência de quem você é, onde você está, com o auxílio de, deixa eu fixar os meus pés no chão aqui. Ela até tem um acrônimo que ela usa para isso, ali, né? Pés no chão e bunda na cadeira, né? Se eu não me engano, algo assim na tradução para o português. Onde eu estou, se fixar nesses pontos para lidar com a ansiedade. Quem eu sou, onde eu estou, a situação que eu estou, quem são os meus interlocutores, e fixar ali os seus pés no chão e a bunda na cadeira e entender aquele momento, ter a consciência presente naquele momento, ajuda você a praticar um pouco do seu gravitas. Essa então fica como primeira dica, Nildo.
A segunda, e não menos importante, né? O princípio é ensinar as pessoas como te tratar. Ensinar as pessoas como te tratar. Equilibrando o status e a conexão. Anildo, aí aqui eu vou combinar as pessoas aqui, convidar as pessoas aqui a imaginar uma situação, tá bom? Que você é o piloto de um avião, ok? Como seria a sua postura, como seria a sua comunicação sendo piloto, comandante daquele avião? Tá legal? Agora eu vou convidar você a imaginar-se no papel de comissário de bordo ali. Como seria a sua postura? Como seria a sua conexão com os passageiros? A sua forma de comunicação mudaria? Anildo, esses papéis e essa noção de status e conexão é a parte central aqui dessa dica número 2, desse princípio de ensinar as pessoas a te tratar. E ensinando o status e, através dele, criando essa conexão. O que você achou dessa dica número 2, cara? Bom, isso é fundamental, né, Leandro? Que a questão do gravitas é você projetar autoridade e não poder. Oh, o muito poder bom. É dado, né? O poder é dado. Então, numa reunião, quando você desenvolve o gravitas no seu grupo, no seu ambiente de trabalho, nessa mesa de reunião pode ter vários diretores, etc. Mas quando você abre a boca, quando você levanta a mão para falar, as pessoas vão se calar, Leandro, e as pessoas vão escutar o que você tem para falar. Mas isso é algo que se constrói, né? E o que acontece? Como que se ensina as pessoas, né, a te tratar, né? Você usou o exemplo do piloto do avião, eu vou pegar um exemplo um pouco mais radical, né? Minha mãe, ela foi muito ágil em me ensinar, né? Ela usou o chinelo e a cinta, né? Então, porque quando a gente ensina... Ela ensinou bem, né, o status e a conexão ali, né, Nildo? Sim. Mas no nosso ambiente de trabalho, Leandro, às vezes, quando a gente fala assim, ensinar as pessoas a te tratar, você não tem que pegar um chinelo e uma cinta. Mas não significa ser bacaninha, ser super legalzinho em todos os momentos. Às vezes você vai ter que ser rígido, às vezes você vai ter que ser duro, às vezes você vai ter que ser incisivo. Isso é parte do processo. Às vezes você tem que questionar, mesmo a pessoa de um cargo superior. Até, Leandro, até de desafiar no ponto. Olha, eu não estou entendendo por que você está se dirigindo a mim dessa forma. Ô, Nildo, eu me lembro... Você entendeu, Leandro? Então, você faz as pessoas... Opa, peraí. As pessoas começam a aprender, opa, não vou tratar o Anildo dessa forma, porque, olha, quando eu trato o Anildo dessa forma, a forma que ele reage profissionalmente, você entendeu? Não é tão passiva. Você começa a ensinar as pessoas a te tratar. Isso, Leandro, fundamental para criar o seu gravitas. Anildo, eu me lembro. Você me fez lembrar agora dessa situação, né? Nem estava no script aqui para a gente falar, mas... na Coca-Cola, quando eu trabalhava lá, eu fui mandar um comunicado sobre um sistema e a pessoa de comunicação, ela alterou o comunicado que eu tinha mandado e mandou para minha revisão. E aí eu falei, estava errado, né? O que foi alterado ali estava mudando o que eu estava dizendo. Mas foi mandado mesmo assim. E aí eu pedi uma retratação, porque foi para a empresa inteira e era algo bem impactante para a empresa. E aí a pessoa levou o assunto para a diretora de comunicação. E na conversa eu pedi uma retratação para ela. E eu sempre fui muito ligado à língua portuguesa, gosto muito, né, de me comunicar corretamente. E o assunto ficou um pouco mais quente ali, Anildo, vou resumir. Eu me lembro de uma frase que ela falou. Então você quer... Ela estava dizendo que o comunicado estava falando o que eu pedi para falar. Aí eu falei, não está falando o que eu pedi para falar. O que eu pedi para falar foi X. Ela falou, então você quer discutir língua portuguesa com a diretora de comunicação? Aí eu falei, eu quero discutir língua portuguesa com a diretora de comunicação. Ali eu ensinei como ela devia me tratar, porque ela estava de fato errada. E depois de explicar, ela entendeu e se retratou.
Dali em diante, o respeito que eu tive por essa pessoa foi bem aumentado. Né? Se eu baixo a cabeça ali, a situação ficaria bem diferente. Mas, enfim, é um exemplo de que, às vezes, você tem que sim se impor, baseado no que você tem consciência e clareza, né, de papel e situação. O terceiro pilar, Anildo. Ô, Leandro. Pode falar. Ô, Leandro, rapidinho, super rápido. Nesses últimos 15 anos, você tem ideia de quantas vezes eu tive que praticar isso sendo um brasileiro em cargo sênior, gerencial, eu não faço a mínima trabalhando ideia. fora do Brasil? Não faço a mínima ideia. Pois é. Fica para outro dia, mas vamos lá. Pois é. Às vezes é importante se impor, aí é importante, sem arrogância. Sem dúvida nenhuma. Sem arrogância. Isso é super forte para construir o gravidade. Sem arrogância, mas é muito forte. Legal, terceiro pilar. Encontrar sua voz, se comunicando com originalidade e clareza. De nada adiantaria se você, tudo isso que a gente falou aqui, se você não tem clareza nas suas ideias, se você não tem convicção, se você não tem o conhecimento. Acho que essa é a base. Se você não tem o conhecimento, na prática você não vai ter muita clareza de comunicação. E se faltou clareza, gerou qualquer tipo de dúvida ali no momento da conversa, você perdeu com certeza o poder ali de convencimento, certo, Anildo? Completamente. Ô, Leandro, encontrar sua voz não é falar sem parar, não é falar por 10 minutos. Né? Eu acho que você pegou bem, clareza. Mas eu vou pegar esse ponto e eu vou só acrescentar que a nossa voz, clareza da nossa voz, às vezes quando a gente não utiliza ela, porque às vezes nós falamos muito com o silêncio, né? Muito a gente tem que bom. saber utilizar a nossa voz. Eu tenho uma frase, Leandro, que eu já usei aqui em outros episódios, vou repetir nesse episódio, né? Eu constantemente me faço essa pergunta. Às vezes eu estou em alguma reunião, Leandro, e antes de falar eu me questiono. As minhas palavras vão entregar mais valor que o meu silêncio? Excelente. E eu só me manifesto se eu tenho convicção que as minhas palavras vão ter mais valor que o meu silêncio. Então, às vezes, o silêncio tem mais valor. Muito bom. Okay? Isso é super importante e é algo que a gente precisa desenvolver de uma forma bem consciente. Muito bom, muito bom. Lembro que você comentou disso no nosso episódio sobre o poder do silêncio e reforçamos aqui. Boa, exato. Reforçamos aqui. Exato. É muito importante mesmo, né? Até uma outra dica, né? Vários políticos, oradores, o Barack Obama é um que usa muito isso. Falar em versos, né? Falar com pausas. Ele dá uma pausa, parece que parou de falar e ele volta a falar para você continuar prestando atenção nele, né? Então foi um exemplo até prático que eu usei aqui para ilustrar. Às vezes você estruturar de uma forma quebrada o seu discurso ajuda bastante também na clareza da comunicação. Anildo, esses 3 pilares, ou melhor, esses 3 pontos, são pontos internos. Pontos que estão mais relacionados a você consigo mesmo. Agora, os 4 próximos são pontos que têm uma influência externa. Então vamos a eles aqui. Que é o princípio falar para que os outros te ouçam na prática, né? E aqui esse ponto ele se concentra muito em como, né, e na mecânica da sua fala. A gente falou num outro episódio aqui muito bacana sobre as apresentações e o morte à corporativez e tal, sobre ritmo de discurso, ritmo de oratória também. É muito importante, porque se eu falar de uma forma monótona sobre um assunto super empolgante, como uma promoção de emprego, você não vai dar a mínima para mim. Super excitante, você foi promovido, parabéns. Agora, se eu falar, você foi demitido, cara, parabéns, também tem algo que não está soando. Então, Anildo, a energia do meu tom tem que estar ressonante com a minha mensagem. Então, isso é um dos princípios para você falar como as pessoas, para que as pessoas te ouçam. Faz sentido? Completo sentido, eu só vou adicionar um detalhe no que você falou, Leandro, perfeito. Vou dar um pequeno add-on aqui, que não é só o tom de voz está adequado à mensagem,
mas está adequado à cultura da pessoa do outro excelente. lado. Ótimo. Porque questões culturais entram muito nisso, muito né? bom. Da forma que você fala com o americano, na forma que você fala com o japonês, na forma que você fala com um alemão, na forma que você fala com o chinês, né? Você precisa ajustar isso, porque você pode perder as pessoas rapidamente, perder a atenção das pessoas rapidamente, e você pode destruir o seu gravitas, né? Se você não, né, utilizar, você não falar da forma correta, né? Não só para o contexto, mas para o público, né? Isso é super importante. Muito bom. Ótimo. Foi um adendo aí fundamental, Nildo. Agora, o quinto também não menos importante nesse caso, a gente falou também sobre até o poder das histórias no outro episódio que a gente fez, que é sensacional. E esse quinto princípio fala de conquistar corações e mente, porque fatos, somente fatos, não necessariamente vão persuadir. Se você conseguir equilibrar, né, a lógica, essa parte dos fatos e dados com a emoção, você vai conseguir criar um engajamento, né? Você vai tocar coração, não só a mente, né? E histórias para isso são maravilhosas, né, Nildo? Contamos bastante isso no último episódio. Faz sentido, cara? Faz todo sentido, Leandro. Mas, novamente, eu vou só levantar aqui, né, a questão de que sempre ressonante ao público, né? Porque, claro, não é todo dia, não é todo mundo que, de repente, você tem que fazer uma apresentação para os engenheiros da sua empresa. Né? Com certeza. E para esses engenheiros, dependendo da sua apresentação, você vai ter que realmente ficar nos fatos ali. Adequar o discurso ao público. Boa. Isso aí. Exatamente. O desafio é como eu vou pôr emoção, como eu vou pôr uma forma mais interessante e como eu vou trazer a atenção deles para aquele mundaréu de números e fatos que eu vou precisar apresentar para eles. Né? Ou seja, porque, Leandro, contar uma história legal, contar uma história de um jeito bacana, você entendeu? Você consegue praticar. Mas quando você tem que fazer isso e o assunto que você tem que apresentar não é interessante, não é bacana, essa é uma grande arte. Né? Mas não desiste. Eu tenho que apresentar uma tabela de números aqui, enfim. Mas eu vou fazer isso de uma forma, entendeu, cativante, de uma forma onde eu vou prender a atenção das pessoas, de uma forma onde eles vão prestar atenção no que eu coloco. Até, isso é super importante. Até legal. Super importante. Eu gostei do seu adequar o discurso à audiência, fundamental. E pegando um exemplo aqui, vamos supor que você queira falar sobre, por exemplo, né? Me lembro de ter lido no livro lá da Caroline sobre reciclagem, e ao invés de você mostrar dados de reciclagem, você conta a história de uma criança que foi impactada por um programa de reciclagem no bairro, né? Naturalmente você vai ter mais engajamento do que uma simples estatística ou um gráfico de que aumentaram, né, a quantidade de toneladas recicladas no bairro tal. Não, você conta a história do Joãozinho que, catando lata, conseguiu trazer dinheiro para a família, impactar, fazer o irmão estudar, conseguiu comida, enfim. Estou viajando aqui, mas é um exemplo de como você consegue captar não só as mentes, mas o coração também, né, com uma mensagem. Muito bacana. Anildo, o sexto princípio é manter a mente aberta e a cabeça fria, que é muito em linha com trabalhar a ansiedade que a gente falou lá, né, cara? Na prática, isso, as situações que isso se aplica, às vezes durante uma conversa ali, a conversa não sai muito bem como a gente gostaria, a gente não tem o recebimento, né, da devolutiva de algo que a gente está querendo da forma como a gente gostaria, e lidar com a diferença de feedback ou com alguma crítica. Para isso é fundamental a gente ter a cabeça fria, né, e a mente aberta, para que a gente entenda a mensagem do outro lado, interlocutor, e não perca a nossa presença, a nossa compostura, o nosso gravitas. É isso ou não?
Completamente. Tem um psicólogo, filósofo, né, um influencer que eu adoro ele, é o Jordan Peterson. Ah, adoro ele também. E ele é super controverso em algumas ideias dele. E assim, Leandro, eu já vi esse. Ele tem um gravitas que eu adoro. O gravitas dele é impressionante. Ele é. É assim, é impressionante. Recomendo você testar a gente. Jordan Peterson, vai no YouTube, acha alguns vídeos dele discutindo, assim, eles na faculdade, um monte de alunos ali cercando ele, que discordam dele, sabe, de uma forma ofensiva até, de uma forma desrespeitosa. Leandro, olha como ele se comporta. Você pesquisar por ele, você vai ver algumas entrevistas que ele deu em televisões super assim, com audiência gigante. E o repórter sendo super incisivo, desrespeitoso até. Você precisa ver a presença, o gravitas com que ele lida com aquilo. Né? A mente aberta, né? com a cabeça fria, com postura. Né? Quem aqui não viu um político que está no meio daquela galera, a galera começa a desafiar ele, e ele com atitude, postura, ele lida muito bem com todos aqueles desafios, com aquela situação que na verdade até é ruim. Mas lida bem, inclusive as pessoas até, você vê, né, Leandro, aquele tom de respeito nas pessoas, exato. Isso é um exemplo muito grande de gravitas, né, que endereça esse ponto, manter sua mente aberta, né, mas sua cabeça fria, você entendeu? Coração aberto, cabeça fria. Exatamente, né? Olha, muito bom para visualizar o gravitas em prática. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, para finalizar aqui o ponto número 7, né, ele comenta muito da importância da preparação e da flexibilidade que você vai ter por estar bem preparado, né? Então, obter resultados requer equilibrar preparação com flexibilidade. Anildo, e para isso, planejamento é fundamental, ensaiar é fundamental. Ensaiar o tempo, quanto tempo você tem? Faz um discurso, entenda quanto tempo vai levar o determinado discurso que você está fazendo. Cabe, você tem que cortar algumas partes, né? Enfim, e no momento que você decidiu o que vai falar, como vai falar, na prática, usa o tempo para estar presente e se permita flexibilizar para ficar o mais natural possível. Anildo, é por aí, planejamento ajuda na flexibilidade e no para gerar esse gravitas, cara? Sem dúvida, né? Olha só, né? Ligando o planejamento com flexibilidade, né? A partir do momento que eu planejo, né, Leandro? E eu planejo com flexibilidade, né? Eu planejo para diferentes cenários, né? Para cenários diferentes, né? E ao me preparar para cenários diferentes, eu consigo me adaptar mais rapidamente, mais naturalmente, que isso tem tudo a ver com a questão do gravitas, aquela questão mais natural, né? Quando aquela preparação que eu fiz, ela encara um evento que eu não tinha previsto. Você está com o plano ali, né, Nildo? Ou que eu previ, ou que eu previ como um cenário ruim, mas eu estou preparado para lidar isso. E quem está me olhando, Leandro, olha, eu estou lidando isso de uma forma natural, com gravitas. Né? Ou seja, a preparação, planejamento tem tudo a ver com a questão da vai ajudar na confiança, né, Anildo? E com isso na sua presença, né? Porque você está preparado. Perfeito. 100%. Muito bom. E na prática, 100%. Anildo, como aplicar tudo isso, né, no dia a dia? Você pode aplicar tranquilamente, né, Anildo, em reuniões, em apresentações, até mesmo num telefonema, em mais um ponto que é fundamental aqui, entrevistas de emprego, né? Que aqui a gestão realista a gente tem uma experiência relativamente boa com isso. Tudo isso você pode e deve praticar nesses cenários, né, Anildo? Sem dúvida, olha só. De utilizar e criar seu gravitas e utilizar seu gravitas, né? Você tem momentos pontuais, como numa ligação, como numa entrevista de emprego. É fundamental você demonstrar gravitas. Leandro, inclusive gravitas, fora do Brasil, isso é até um adjetivo. Legal, né? Muito legal quando você fala. Né? Não é usado amplamente, né? Mas eu cansei de escutar, essa pessoa tem um gravitas muito bom, ela tem um gravitas super legal, né? As pessoas usam isso. Então,
Você pode usar isso de uma forma pontual, numa entrevista de emprego para mim é um excelente exemplo, mas o mais bacana do Gravitas, Leandro, é quando você cultiva esse Gravitas no ambiente que você trabalha e no ambiente que você convive, né? No longo termo. Né? As pessoas, cada vez mais, elas acabam te respeitando e muitas pessoas, na verdade, elas têm um respeito profundo, até inconscientemente, por causa do seu Gravitas. Né? Então é algo que a gente não só pode desenvolver, criar, se a gente não tem, né? Mas o ideal é que a gente cultive esse Gravitas no nosso ambiente, nos nossos papéis profissionais, nossos papéis pessoais também. Perfeito. Né? Perfeito. Enfim, isso é de pontualmente e longo termo. E, Anildo, para concluir aqui o episódio, eu me lembro de um assunto que eu conversei com um ex-chefe meu, amigo meu, né? O Geroncio, aliás, um abraço para você, Geroncio. Uma vez ele comentou de uma conversa que teve com uma pessoa, diretora de RH, que a diretora falou para ele, não basta ser, né? Você tem que parecer também para ser promovido, ou seja, tem que ter o Gravitas. Né? Ela não comentou a palavra Gravitas para ele, mas o que ela quis dizer ali é que para uma pessoa chegar numa posição de diretor ali, ela precisava já parecer também diretor, não somente ser eficiente, não somente ser um profissional qualificado, mas ela precisava ter esse pacote que a gente comentou aqui, que faz parte do Gravitas, Anildo. Então, acho bem interessante que para o seu sucesso profissional, se isso era algo que não estava no seu radar, então fique atento, porque isso pode fazer uma grande diferença. Então, para concluir, vamos retomar aqui. A gente aprendeu aqui hoje, né, Anildo, que tem uma fórmula para o Gravitas, para essa presença, que é conhecimento, propósito, paixão, menos a ansiedade. Então, conhecimento, propósito, porquê aí, o paixão, né? Menos ansiedade. Esse gerenciamento da ansiedade vai ajudar você a ter a presença que você precisa para atingir da melhor forma seus objetivos, Anildo. E você, Anildo, considerações finais sobre essa palavra tão pequena, mas tão ampla em significados aqui no Brasil? Vamos lá. Rapidinho, Leandro. Primeiro, se você não conhecia esse conceito, eu tenho certeza que quando você entendeu ele, você visualizou várias pessoas onde você reconhecia esse Gravitas, essa palavra que você não conhecia, mas o conceito você conhecia. Isso. Segundo, se você achava que tinha que ser uma capacidade inata, você nasce com ela, não. Você pode desenvolvê-la. Isso. Terceiro, né, você viu que para desenvolver isso não é uma ciência oculta. Né? A gente delineou 7 passos aqui, que você seguindo esses 7 passos, você consegue sim criar seu Gravitas. Né? E por último, né, Leandro? É que isso vai fazer uma diferença gigante nos todos os papéis da sua vida. Papéis. Os profissionais e os Exatamente. pessoais. Todos os papéis da sua vida. Você entendeu? Vai conquistar então, aquela gatinha, né, é Anildo? algo que vai a conquistar aquela com Gravitas, com presença, vai ficar muito melhor. Aquela vaga de emprego. Sem dúvida. Não só a gatinha, o seu sogro, né? O seu futuro sogro. Quando você conversar com ele, chegar com ele vai assim, não, gostei desse menino, gostei desse rapaz, né? Tem presença. Passou com brincadeira, mas não é. Soa com brincadeira, mas não é. Não é. Bom, excelente. Tá? Então, assim, Leandro, e é algo que você vai utilizar na sua vida inteira e vai fazer uma diferença danada, vai fazer uma grande diferença na sua vida inteira. Então, vale a pena você refletir sobre isso e procurar desenvolver o seu Gravitas cada vez mais. E começa aos poucos, né, Anildo? Tem 7 passos aí, claro, sem mas dúvida. Começando um pouquinho de cada vez, como comer um elefante, né, Anildo? Fatiando ali um pouquinho de cada vez, que você vai ver que naturalmente você vai ver o seu Gravitas, né, sendo construído de uma forma bastante eficaz. Gostou do conteúdo? Sem dúvida. Lembrou daquele seu amigo que é super bacana, mas não tem aquele Gravitas, não tem aquela presença? Manda para ele. Antes, dá esse like aí, fala, pô, rapaz, você precisa melhorar o seu Gravitas aí, dá uma olhada no conteúdo da Gestão Realista, com certeza você vai conseguir isso. Então, obrigado por estar com a gente até agora. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você, como foi para a gente. Anildo, prazer mais uma vez ter compartilhado contigo. Sem dúvida. E nos vemos no próximo episódio, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Até a próxima.